Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais informações, mais dicas, informações sobre hoje rinoplastia. Nós vamos contar com a participação do nosso médico parceiro, né, que trabalha em parceria hoje conosco aqui na Venere, trazendo toda essa assessoria, né, que nós trazemos em relação a esse acompanhamento, indicação, né, sobre as cirurgias, né, plásticas. Hoje nós trabalhamos com uma gama de cirurgias plásticas e uma delas muito buscada é a rinoplastia. Dr. Victor Zilo Bose é um dos nossos parceiros e hoje ele vai estar aqui com a gente para poder esclarecer bastante dúvidas. Ele já está inclusive conosco, nós já vamos convidá-lo e vamos aí trazer em todo mundo. Então, meu nome é Tarsila, já estamos aqui desde a Europa, trabalhando remotamente, dando essa assessoria aos pacientes, tanto nacionais, também aí mesmo os pacientes daqui da Europa ou do Brasil, que queiram, né, ter essa assessoria de ajuda para a escolha do seu cirurgião. Então, conte conosco, marque a sua consulta. Você pode falar conosco através do direct aqui do Instagram, pode falar conosco também pelos números do WhatsApp que são disponibilizados nas redes sociais. E todos os nossos consultores vão estar aí esclarecendo as suas dúvidas. Então, já vou convidar aqui o doutor. E deixando, né, todo mundo muito bem informado, como é que funciona essa cirurgia, né? Qual é a função dela? Olá, Olá, como vai? boa noite, doutor Vitor, seja Tudo bem? bem-vindo. Muito obrigado. Como estamos aí? Já estamos aqui aguardando nossos ouvintes. Muito bem, estou à disposição. Deixa o pessoal entrar aí, a gente pode começar a bater um papo em relação à rinoplastia, que é uma cirurgia uma cirurgia que me apaixona tanto. Ai, que bom. Inclusive, nós já temos aqui informações, tivemos muitas perguntas, doutor, sobre essa cirurgia, né, que é tão importante para na devolução aí dessa autoestima do paciente que busca essa cirurgia hoje, né? Essa cirurgia, ela vem de encontro com essa, digamos assim, com essa realização de mudar aí o formato, a estética, para poder deixar esse paciente mais feliz, né? Então, a gente está falando de uma área estética e também funcional em alguns casos, certo? Certo, correto. Eu observei na clínica, no meu dia a dia, um aumento muito grande do número de cirurgias de nariz, uma procura muito grande depois da pandemia. Por incrível Uhum. que pareça, durante a pandemia, muita gente usando máscaras, poderia ser ao contrário, né? Que a máscara acaba escondendo um pouco o nariz, mas foi justamente o oposto a isso. Nós tivemos uma procura muito grande, talvez por as pessoas começarem a se comunicar mais por videoconferência, né? Os trabalhos em casa, fazendo vídeo, e se vendo mais próximo da câmera e aumentando a queixa do nariz, a queixa e o desejo de uma modificação do nariz. Olha, para você ver, né, doutor, muitas coisas, né, são fatores que levam que as pessoas acabem, né, buscando aí a ajuda para que tenha, né, essa harmonização aí, né, facial, corporal, e a cirurgia plástica, ela entra com esse papel tão importante, né, na vida do ser humano, que é devolver aí para eles essa recuperação de autoestima, e é para isso que nós estamos aqui hoje, né, para poder Exato. esclarecer, Fala um pouquinho esclare- dessa cirurgia. Exatamente. Pessoal, vocês que já estão conosco aqui, ó, obrigada pela participação. Sejam todos bem-vindos. Já indica aí a live, envia para os amigos, curte a live aqui conosco, faça suas perguntas. Doutor Vitor vai ficar aqui disponível conosco aqui para poder esclarecer dúvidas ao final da live, tá? Nós sorteamos aqui já algumas perguntas que foram feitas no decorrer do dia. E doutor Vitor é um médico especialista também, né, na cirurgia de rinoplastia, há mais de 25 anos atuando no mercado, né, doutor? Exato. Esse ano eu completo 30 anos de formado e mais de 23 anos em rinoplastia, aí, mais precisamente aí, 23 anos na especialidade, fazendo
cirurgias de nariz em pacientes com deformidades congênitas e pacientes com queixas estéticas. Cada dia buscando sempre o melhor para os nossos pacientes, buscando aprimorar essa técnica e ter sempre o melhor resultado possível. Que bom, doutor. Então, pessoal, ó, nós já vamos começar aqui com as perguntas para que o doutor Vitor já possa ir dando seguimento. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aí, curte a live, envia para os seus amigos e venha aqui participar conosco desse bate-papo super importante, né? Que é esclarecer dúvidas antes, lembrando, antes de qualquer procedimento cirúrgico, consulte o seu médico, consulte o cirurgião, faça pesquisa, vê se esse médico que você está tendo uma conversa, que você foi indicado, se ele segue os padrões de segurança que o país impõe, né? Hoje nós falamos aí de uma importância de trazer essa seriedade, porque existem muitas comercializações, né, doutor, hoje, Perfeito. em relação a várias coisas que levam, né, essa questão da comercialização. É importante a gente lembrar que nós estamos falando de uma cirurgia, é uma cirurgia plástica, requer cuidados, requer segurança, e nada mais importante do que estar bem instruída e com um excelente profissional, né, doutor? Exatamente, perfeito. Que bom, então. Então, vamos lá, doutor. Olha, a primeira pergunta que nós temos aqui é para explicar, né, essa arte da rinoplastia. Muitas pessoas não sabem que existe, né, várias, como é que eu posso dizer? A rinoplastia em si, o senhor vai trazer para nós e nos explicar. O que que é a rinoplastia e o que a difere? Por exemplo, tem alguma diferença, alguma coisa? Explica para a gente. Ok, vamos tentar ser breve aí e resumir algumas coisas que são importantes. A rinoplastia, ela é a cirurgia onde nós vamos fazer uma modificação estética do nariz. Eu posso modificar a forma, as proporções do nariz em relação à face, adequar esse nariz em relação à face de cada paciente. Eu posso modificar a altura do dorso nasal, eu posso levantar a ponta do nariz, eu posso afinar a ponta nasal, estreitar a abertura narinária, eu posso fazer várias modificações adequando o nariz à face da paciente. E existe também o lado funcional do nariz, que é muito importante. Muitos pacientes têm apenas uma queixa funcional. Esses pacientes devem ser tratados normalmente com otorrino, fazendo a função nasal, né, tratando essa função nasal. Se esse paciente procura algo a mais, se ele tem uma queixa estética associada à queixa funcional, nós vamos tratar de maneira associada, tanto a queixa funcional quanto a queixa estética desse paciente. É muito importante fazermos uma avaliação funcional adequada nesse paciente, porque muitas vezes ele tem uma obstrução, o paciente busca uma cirurgia nasal, mas tem uma obstrução, tem uma queixa meio vaga, que ele nem sabe que ele poderia respirar melhor. Aí, falando da cirurgia de nariz, né, a rinoplastia, nós temos algumas maneiras de fazer essa rinoplastia. A rinoplastia, ela pode ser feita de maneira fechada, onde as incisões vão ser apenas internas do nariz e fazemos o tratamento das queixas. Pode ser aberta, e essa cirurgia vai ser realizada de uma maneira a expor as estruturas do nariz, tendo uma visão mais direta sobre cada estrutura dessa que vai ser abordada. Essa é a minha técnica preferencial, é a cirurgia plástica do nariz aberta. Além disso, nós temos essa cirurgia aberta, que pode ser feita de uma maneira estruturada, usando enxertos cartilaginosos para fazer as modificações necessárias no nariz. Aí vai um gancho da importância da gente saber se esse paciente tem alguma alteração funcional no nariz. As cartilagens que normalmente utilizamos para fazer as correções estéticas do nariz é a cartilagem que nós obtemos do septo nasal. Se esse paciente tem uma queixa ou tem um desvio do septo nasal, nós vamos abordar esse septo nasal, remover a cartilagem, trabalhar já melhorando esse desvio, fazendo com que ele passe a respirar melhor com a correção do desvio nasal, e essa cartilagem nós vamos usar para estruturar e modificar o nariz. E por último, hoje,
que é a grande moda, não diria moda, mas é a grande evolução do nariz, da cirurgia de rinoplastia, né? É a Uhum. cirurgia preservadora, aonde nós voltamos um pouquinho atrás, tentando preservar algumas estruturas do nariz, para termos menos cicatrização nesse nariz, menos problemas que podem advir do uso grande dos enxertos e da manipulação cirúrgica. Hoje nós temos aí dado uma preferência em fazer uma cirurgia dita como híbrida, usando alguns conceitos da cirurgia aberta, usando menos enxertos estruturais e preservando as estruturas internas do nariz. São Ou essas seja, as diferenças aí que nós podemos que citar. legal, doutor. Então, olha para você ver, né? É o importante saber que existe essa diferença, né? Tanto da área mais da estética quanto mais da área funcional. Saber que existe essa junção, né? Onde pode se aproveitar determinados fatores para poder encaminhar e trazer essa personalização, né? De acordo com a necessidade, né? Desse paciente, de acordo com a vontade desse paciente. Então, é importante falar-se dessa experiência que o médico tem para poder encaminhar e levar esse paciente a ter um resultado positivo, a ter um resultado satisfatório e, acima de tudo, com segurança, né? E trazendo aí esses benefícios. Então, eu acredito que Só como vou te interromper finalizando, né? O nariz, ele pode ser bonito, mas é obrigatório que ele funcione bem. O paciente pode ter um nariz melhor, um nariz bonito, mas é um nariz que ele tem que funcionar bem. O paciente tem que respirar bem pelo nariz. Isso está na prioridade em relação à estética. exatamente, né? Que ótimo. Por isso que a gente sempre faz menção a essa necessidade de ter especialistas, né, médicos cirurgiões plásticos que são muito conscientes e que, além de tudo, né, traz essa bagagem aí para poder entregar o melhor resultado para esse paciente que busca, né, ter essa cirurgia. Excelente, doutor. Assim, ficou muito claro. Eu acredito que os nossos ouvintes aqui também, pessoal, se vocês quiserem interagir já e também perguntando, se vocês não estiverem entendendo, o doutor vai ter o maior prazer aqui de estar esclarecendo mais para vocês, tá? Mas eu acredito que ficou bem esclarecedor essa questão, né, dos diferentes tipos. E a gente queria te perguntar, doutor, como é que funciona essa cirurgia? Quanto tempo ela dura? E como é que é esse processo da cirurgia, da realização da cirurgia? Perfeito. Normalmente a gente faz a consulta clínica, a primeira avaliação desse paciente, vamos ver se a expectativa desse paciente é realista, isso é extremamente importante, né? Nós termos a ideia do que o paciente quer e o paciente ter a ideia do que eu posso entregar na cirurgia do nariz. Hoje nós vemos, às vezes, aí nos deparamos com algumas questões que não são muito coerentes, são difíceis da gente explicar para o paciente, mas devagar a gente consegue mostrar isso e o paciente entender. Por exemplo, a questão da espessura da pele. A espessura da pele é uma característica individual de cada um. E a espessura da pele está diretamente relacionado ao resultado cirúrgico. Eu Uau, não consigo ter um nariz extremamente fino, delicado, num paciente que tem uma pele grossa, uma pele espessa. Sempre vai ser um nariz um pouquinho menos delicado em relação a um paciente que tem uma pele muito fina. E isso é do biotipo, da própria característica do paciente. característica, né? Isso. Então, nessa primeira consulta, é extremamente importante avaliarmos as expectativas, as queixas do paciente, fazermos uma avaliação funcional, se esse paciente respira bem. Então, eu faço algumas perguntas para saber se ele respira bem, se ele já teve alguma cirurgia no nariz. Uma cirurgia prévia do nariz, uma septoplastia prévia, me faz mudar todo o planejamento da minha cirurgia. Porque, como eu expliquei, se eu vou precisar de enxertos e ele já fez uma septoplastia, eu vou ter que coletar esse enxerto de um outro local. Normalmente utilizamos a cartilagem da costela, usamos enxerto de cartilagem costal, ao invés de usar o enxerto de cartilagem septal, porque esse já foi removido. Além disso, fazemos um exame, eu solicito sempre um exame de tomografia para avaliar a função desse nariz.
Temos pacientes com desvio de septo e nem sabem que tem desvios importantes, tem desvios obstrutivos. Aí, feito um planejamento cirúrgico, eu vou propor ao paciente o tipo de cirurgia, ele realiza alguns exames clínicos, exames pré-operatórios, condição cardiológica, condição de sangue, ver se está com algum outro problema de saúde associado. Uhum. Marcamos a data, esse paciente passa por uma consulta com o anestesista, que também vai explicar sobre anestesia. A cirurgia é feita em hospital, eu só opero em hospital, é mais seguro, eu considero muito mais seguro uma cirurgia em ambiente hospitalar. A cirurgia é feita sob anestesia geral, tem uma duração média de 2 horas, esse é o meu tempo cirúrgico. Quando a gente necessita associar alguma outra cirurgia, nós temos que somar esse tempo cirúrgico. Ao final da cirurgia, o paciente acorda da anestesia com um curativo no nariz. Esse curativo é um adesivo de micropore e por cima nós temos um curativo plástico rígido que hoje substitui o antigo gesso. Nós não utilizamos mais o gesso e sim o curativo plástico ou uma tala metálica. Existem alguns pontos internos e outra coisa que eu não tenho usado já há um bom tempo é o tampão nasal. O tampão nasal é uma gase que a gente introduz dentro do nariz, introduzia, né? E para evitar sangramento. Hoje nós temos outras maneiras de evitar sangramento ou de tentar prevenir algum sangramento e não temos utilizado o tampão nasal. A maioria dos pacientes tem pavor do tampão, porque o tampão obriga você a respirar pela boca no pós-operatório e tem ainda o trauma da remoção do tampão. Então, esse Certo. tampão a gente tem evitado utilizar. O sangramento hoje é diminuído também, até quando faz a fratura do nariz, essa fratura antigamente também, eu falo antigamente porque o convencional é realizar a fratura do nariz para estreitar o osso, para diminuir, para fazer algumas alterações, nós precisamos fraturar esse osso. E essa fratura era realizada com escopo e martelo, que é uma técnica que sempre foi realizada e ainda é muito realizada. Hoje nós damos preferência para a realização de um aparelho com tecnologia ultrassônica, que é a tecnologia do piezo, e esse aparelho ele faz cortes muito precisos no osso e atinge, ele tem uma predileção pelo tecido ósseo, então ele atinge somente o tecido ósseo. Ele não machuca o tecido mole, ele não machuca vaso, ele não machuca periósteo, ele não machuca mucosa. Então, nós temos uma taxa de sangramento muito menor na cirurgia. Que Então, legal. essa também é uma evolução que a gente tem em mãos para melhorar o conforto, dar mais conforto ao paciente no pós-operatório e mais precisão também. Após isso, o paciente tem alta, normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte à cirurgia, fica com o curativo nasal por uma semana, nós trocamos esse curativo por uma semana, e com 11 dias eu removo os pontos externos da pele. Os pontos internos vão cair sozinhos. A partir de 12 dias, 11 dias, esse paciente fica sem nenhum curativo e vai evoluindo, regredindo esse inchaço, edema nasal, edema da face, vai melhorando com o passar dos dias e com o passar dos meses. A partir de 30 dias, ele tem praticamente uma vida normal, liberado para atividade física, mas deve evitar ainda uma atividade que possa ter impacto, como jogos que tenham bola, que possa ter um trauma no nariz. Então, a partir de 30 dias, pode fazer atividade física, mas sem impacto. É mais ou menos essa a nossa sequência aí. Ó, que ótimo, doutor, assim, muito esclarecedor, né? Eu fiquei aqui, geralmente nas outras lives com os outros médicos, eu acabo ainda perguntando, mas como a rinoplastia também, para mim, assim, é muito interessante, porque se fala muito, né, dessa cirurgia, por ser uma cirurgia buscada. Eu tive a experiência de realizar cirurgias de mastopexia e de lipoaspiração, então eu conheço mais porque eu vivi a experiência, mas hoje eu tô, assim, completamente apaixonada, tô aqui ouvindo também, aprendendo, porque a rinoplastia, ela realmente, assim, eu acredito que a gente até escolheu um tema muito interessante, que é a arte da rinoplastia, ou seja, né, realmente estamos falando de uma arte, porque todas essas explicações que o senhor nos trouxe aí, vai de acordo, né, com essa característica tão bonita, que é você praticamente desenhar ali tudo de novo, né, essa questão aí da estética e ajudar a dar um contorno melhor
para esse paciente, certo? Certo, Ai, correto. que bom. Realmente é uma cirurgia apaixonante e o resultado que a gente tem obtido, tem visto, é um resultado muito gratificante, com um grau de satisfação muito bom dos pacientes, um retorno, um feedback muito positivo desses pacientes. Eu tenho uma visão hoje da rinoplastia que é tratar aquele nariz, tratar o que não está bom naquele nariz e não deixar um nariz artificial. O melhor feedback, o melhor retorno do meu paciente é aquele paciente que chega aqui com 2, 3 meses de pós-operatório de uma rinoplastia e me diz assim: doutor, no meu trabalho ninguém notou que eu fiz a cirurgia de nariz. Alguns familiares me perguntaram o que eu fiz, que eu estou mudada, se eu mudei o cabelo, se eu tratei o dente, alguma modificação eu fiz, mas não percebem que foi o nariz. Então isso me deixa muito feliz, porque são pequenos detalhes que a gente pode mudar na face. Esse paciente vai ter uma melhora, vai ter um ganho importante de uma maneira discreta, sem deixar um estigma de nariz operado naquela face. Uau, perfeito, doutor. Que bom, né? Saber que além de toda a evolução tecnológica e de tudo isso que vem aprimorando, né, e ajudando nas realizações das cirurgias, o nosso médico também tem todo esse cuidado, né, de estar ali tendo essa atenção para que o paciente tenha esse resultado mais natural, tenha esse resultado aí mais harmônico e que dê essa satisfação, né, que as pessoas acabam nem percebendo, mas está ali mais harmônico. Excelente, doutor. Lembrar, pessoal, também, né, a importância desse pós-cirúrgico, como o próprio doutor Vitor nos falou aqui, nós precisamos alertar e também trazer essas informações da questão da segurança. Como o próprio doutor falou, existem casos, doutor, por exemplo, que teve perguntas que os pacientes, os nossos ouvintes perguntaram. Deixa eu ver se eu vou saber formular essa pergunta corretamente. Por exemplo, você me disse que nós fazemos a rinoplastia para esses aspectos, né, da estética, funcional. Isso pode ser feito tudo junto no mesmo dia, Claro, 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 deve ser feito ou junto, né? seja, Nós temos alguns pacientes que, numa outra ocasião, fez uma correção de septo, fez uma cirurgia funcional e, no momento atual da vida, procurou a rinoplastia estética. Então, esse paciente, ele perdeu esse time, mas por algum motivo, e talvez naquele momento ele não quisesse corrigir o nariz. Esse paciente, nós temos que fazer uma abordagem um pouquinho diferente, mas a maioria dos pacientes podem ter uma queixa funcional. Então, nós investigamos essa queixa funcional e nós temos que melhorar essa respiração. Se esse paciente não tem nenhuma obstrução, não tem nenhuma queixa funcional, eu não posso piorar essa respiração dele. Então, eu tenho a preocupação de melhorar em quem tem uma queixa funcional e também a mesma preocupação de não atrapalhar, porque uma cirurgia onde eu faço, por exemplo, uma redução muito drástica da altura do nariz, uma redução muito drástica das cartilagens, eu posso deixar que esse paciente evolua com uma insuficiência respiratória no pós-operatório. Ele fica com uma fraqueza, ele pode ter uma insuficiência de válvula nasal, dificultando um pouco essa respiração, por exemplo, numa atividade física, na onde ele vai exigir um esforço maior respiratório. Então, eu tenho sim uma preocupação e nós abordamos juntos a questão funcional e estética no mesmo time, no mesmo tempo cirúrgico. que ótimo, doutor. Excelente. Parabéns, né, por essas respostas tão esclarecedoras. Traz para nós aí de uma forma muito fácil de entender. Isso é que é importante, né, porque a gente precisa ter uma linguagem. É óbvio que aqui nós estamos falando de conhecimentos, né, científicos, mas a forma com a qual o senhor vem explicando está sendo, assim, acredito que bem esclarecedor para os nossos futuros pacientes, para os nossos atuais pacientes. Pessoal que quiser aí ter interesse em marcar consulta com o Dr. Vitor através da Venere, tá? Você pode aqui agendar conosco, que o Dr. Vitor fará essa primeira consulta online inicial e encaminhará para a consulta presencial de acordo com a continuidade, né, desse interesse em realizar essa cirurgia. Doutor, por exemplo, o senhor acaba de me falar sobre essa questão de que pode ser feito junto, né, tanto da rinoplastia quanto da correção. Me faz vir uma pergunta que eu acredito que não somente eu, como muitas outras pessoas também podem ter essa dúvida. De repente, essa pessoa, ela tem aí uma queixa estética, ela quer melhorar esse contorno, e aí ela opta por fazer a rinoplastia.
isso pode gerar no futuro que essa paciente possa ter aí algum problema de respiração, dessa parte funcional? Como é que é isso, doutor? Perfeito, é uma boa pergunta. No comecinho, eu falei das modificações, da evolução das técnicas de cirurgia. As técnicas iniciais de cirurgia eram realizadas de maneira fechada, onde fazíamos principalmente uma redução das estruturas do nariz para diminuir essas cartilagens. Então, se tinha um nariz mais alto, era reduzido, para afinar a ponta, reduzia a parte cartilaginosa que dá sustentação. É. Com a redução desse suporte cartilaginoso, nós temos Uhum. alterações no decorrer da vida, com o avançar dos anos. Sem dúvida nenhuma, nós temos menos estrutura de sustentação da pele. É. E esse nariz pode ter desvios e piorar a respiração, até com uma insuficiência de válvula nasal. É extremamente necessário fazermos uma estruturação desse nariz, manter o arcabouço cartilaginoso. O que é o arcabouço? Nós temos aqui um esqueletinho do nariz, das cartilagens, o osso, que vão segurar essa pele. E esse arcabouço ele tem que ser firme, ele tem que ser forte para suportar a evolução, o tempo, suportar a cicatrização que vai acontecer após essa cirurgia, para não termos uma deformidade no decorrer da vida. Eu tive uma paciente, 67 anos, ela havia sido operada há 30 anos atrás por uma técnica dessa, uma técnica convencional, aonde fazia-se uma redução das cartilagens. O que aconteceu no decorrer da vida dessa paciente? As cartilagens ficaram finas, enfraquecidas, e esse nariz, além de esteticamente ter ficado pior, ele entortou. Ela teve também uma disfunção respiratória por afinamento das cartilagens, causando uma insuficiência de válvula nasal. Então, nós fizemos uma nova cirurgia, reposicionando as cartilagens que ela tinha e associando enxertos de cartilagem para melhorar esse suporte da pele e suporte da válvula nasal, melhorando a função respiratória dessa paciente. Excelente, doutor. Olha, temos aqui um ouvinte, né, que acabou de fazer, o Max, fez um comentário dizendo que o nariz virou uma borracha, está só o couro, ou seja, pele. Você quer responder aí, falar alguma coisa para ele? E já me vem também, né, o gancho, só para complementar, doutor, o gancho dessa pergunta, do que o senhor acaba de nos falar, vem também a dúvida. Essa questão da idade, o senhor acaba de nos falar sobre essa questão, né, de que durante os anos foi aí perdendo, né? Como é que é o nome do que vai perdendo, doutor? A resistência, não, a cartilagem não é que vai perdendo. Nós temos uma A estrutura. resistência. O nariz Uhum, operado, ele vai mantendo uma cicatrização no decorrer, ele pode ter uma evolução no decorrer da vida, no decorrer dos anos desse paciente. uhum, E essa cicatrização, essa fraqueza das cartilagens pode levar a uma insuficiência respiratória lá na frente. entendi. Da mesma maneira, eu tenho alguns pacientes aí operados com cerca de 70 anos de idade, e são pacientes que foram buscar uma melhora respiratória, porque Uhum, na velhice, no decorrer, no avançar da idade, nós temos algumas mudanças, até de postura para dormir. E quem tem um desvio de septo pode ter uma respiração com maior dificuldade no avançar da idade. E esses pacientes acabamos fazendo cirurgias, e temos alguns pacientes assim, acima de 60 anos, fazendo a cirurgia, associando a correção do septo e usando cartilagens para melhorar a sustentação, melhorar, ampliar a válvula nasal, dando uma qualidade de vida respiratória melhor para esse paciente. paciente. Excelente. Então, para complementar a pergunta, já vou, né, aproveitar o gancho aí do que o senhor nos falou, essa questão da idade, o que o senhor fala para nós sobre essa questão da idade? Quando é mais indicado fazer a rinoplastia, existe alguma dica, alguma observação que é sua pessoal, né, como profissional aí tão experiente nessa cirurgia, da questão de quando o senhor acha que deve ser indicado, que esse paciente busque logo já um acompanhamento? Max, eu vou só esperar o doutor responder aqui, a gente já vamos falar aí sobre a sua pergunta, tá? Então fique conosco.
Perfeito. Sim, sem dúvida nenhuma, né? A cirurgia do nariz, ela tem uma idade que eu considero uma idade mínima para realizar, 16 anos no paciente do sexo feminino e a partir de 17 anos no paciente do sexo masculino. Por que essa idade? É a idade onde normalmente nós temos já um término do crescimento facial. Então, a parte óssea da região facial já terminou, nós já temos uma face formada, não vai passar por mais alterações, então eu posso fazer uma cirurgia com planejamento que vai ser um planejamento adequado e duradouro. Ótimo. Eu vou responder aqui ao Max, eu vi a colocação dele, na verdade é uma situação muito ímpar, e isso aí é difícil a gente falar apenas num bate-papo. Ele me disse que ele teve um tumor, um angiosarcoma, e isso foi feita uma retirada de toda a estrutura, ou seja, ele fez um tratamento oncológico, então ele precisa de uma reconstrução também, não estética, sem dúvida nenhuma, que é uma reconstrução que vai ser planejada, individualizada para ele. A partir do momento que ele faz uma ressecção extensa por dentro, o nariz perde toda a sustentação. Mas para a gente utilizar enxertos, eu tenho que ter um local adequado para posicionar esses enxertos. Quando ele fala que o nariz dele está uma borracha, é porque perdeu a sustentação. Como que a gente corrige o nariz que perdeu a sustentação? Utilizando enxerto. Enxerto normalmente da cartilagem costal e não da coluna, como ele havia colocado aí, da cartilagem da costela, tá? A gente pega fragmentos da costela e faz um molde cartilaginoso para sustentar esse nariz. Porém, esses enxertos, eles têm que ter um local receptor adequado. Se ele não tem um local receptor adequado interno, fica muito mais complicado. Talvez tenha que corrigir a parte interna, até com retalhos musculares, para depois aceitar um enxerto cartilaginoso. Então, é uma cirurgia que provavelmente tenha como ter alguma melhora, mas teria que ser muito individualizado, fazer uma análise muito mais pormenorizada em relação ao problema que ele possui. Perfeito, Max. Ó, então já fica aí disponível, né? Só acessar lá na nossa página, na bio, tem os números dos telefones. Você pode ir lá mandar uma mensagem que os nossos consultores vai estar aí te dando todo o suporte para agendar aí uma consulta online já com o Dr. Vitor, assim que a agenda estiver disponível, para você poder ter mais essa aproximação e vocês, de repente, né, doutor, vir aí a fazer esse planejamento para Com ajudar o certeza, Max. com certeza. Obrigada, Esse é Max, um prazer. pela sua pergunta, tá? Então fica à vontade, seja muito bem-vindo e nós teremos o maior prazer em te acompanhar e te ajudar a ter, né, essa melhoria, né, não só da estética, né, doutor, também, como Isso. da funcional para ele. Então, Max, só mandar mensagem lá para a gente que a gente vai te ajudar. Obrigada pela sua participação também. Pessoal, vocês também que estiverem aqui, ó, se quiser já fazer perguntas, o doutor Vitor aqui ainda pode responder mais algumas perguntas, a gente ainda está com um tempinho, a gente vai dar continuidade aqui no nosso roteiro, mas façam suas perguntas, é importante, como o Max fez, né, ter essas dúvidas, esclarece para ajudar cada um na sua individualidade, né, doutor? Precisa conhecer aí o aspecto, né, particular dessa cirurgia, como é que vai ser feito, é individualizada, né, doutor? Porque se fala Sim, até sim, muito hoje totalmente nessa individualizado, né? simetria de um rosto de harmonização facial, trata-se muito disso hoje na atualidade. Então, já até aproveitar, doutor, o que que você acha? Qual a sua opinião, né, trazendo para esse cenário, a sua opinião sobre a harmonização facial em relação ao nariz? Essa questão da face. Certo. Bom, vamos lá. Harmonização facial é um termo bastante abrangente aí, normalmente até usado por não médicos, né? O cirurgião plástico não costuma usar esse termo de harmonização facial, mas vamos entender a harmonização facial como uma melhora na face do paciente. Quando nós falamos de harmonização no nariz, o que significa isso? São preenchimentos, são produtos que são colocados no nariz para melhorar alguma deformidade nasal. Esses procedimentos são realizados ambulatorialmente, em consultório, e eles têm que ser muito bem pensados, muito bem planejados. Os pacientes devem saber o que vai ser colocado nesse nariz. Existem muitos produtos no mercado e esses produtos podem ser absorvíveis
ou podem ser produtos que não são absorvíveis. Eu, como cirurgião de nariz, eu não gosto de fazer harmonização facial, porque é sempre arriscado, existe chance de embolização desse produto cair e fazer uma obstrução arterial, evoluindo com uma necrose severa, uma necrose extensa do nariz, causando assim complicações gravíssimas. Como cirurgião de nariz, eu também prefiro abrir o nariz, trabalhar olhando o que eu estou fazendo, sob visão direta das estruturas, deixando esse nariz de uma maneira planejada ao paciente, onde ele vai ter um resultado duradouro para o resto da vida dele. A harmonização, você faz um preenchimento, se for um produto absorvível, cerca de 6 meses você vai perder aquela projeção de ponta que você ganhou, ou um preenchimento no dorso do nariz. Então, eu não sou muito favorável ao uso de preenchedores no nariz. Pode sim, pequenas situações muito específicas, fazer uma complementação de uma cirurgia, mas o paciente sempre tem que saber que aquele produto ali vai ser absorvido e vai ter uma perda de resultado com o passar do tempo. Ou seja, falar-se, né, nessa questão dessa tendência, mas ainda trazemos mais uma vez a importância de consultar, né, o médico, de ter esse médico capacitado em relação à cirurgia plástica, para que esse resultado seja, além de duradouro, satisfatório, né, doutor? Para que não Perfeito. haja essa perda. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ó, eu acredito que o senhor também já deva ter visto, nós estamos com a nossa ouvinte aqui que sempre está conosco. Se eu não me engano, ela é da Colômbia, eu não lembro de onde é a doutora Dela Cruz. Seja bem-vinda mais uma vez, e ela lhe fez uma pergunta em Opa, relação vamos lá. nessa questão aí, se puder explicar para ela um pouquinho. Qual que foi a pergunta dela, por favor? É obrigatório sempre deixar uma ferula de gesso, A pérola de... Tá, certo. Esse é o curativo após a cirurgia. Quando nós fazemos a cirurgia, para trabalhar no dorso do nariz, trabalhar no nariz, essa pele toda é descolada. E essa pele precisa ser acomodada e cicatrizada. O curativo no nariz serve justamente para a gente abaixar essa pele, ajudar na cicatrização do pós-operatório e também para evitar qualquer impacto externo que possa causar algum dano na estrutura recém-operada. Eu considero importante, embora isso eu tenha visto até alguns artigos recentes discutindo um pouquinho se vale a pena ou não usar o curativo no nariz. Mas a minha opinião é que esse curativo, hoje a gente não usa mais o gesso, né? O gesso ele tem um pozinho que muitas vezes pode cair no olho, pode até causar úlcera de córnea. Então, o plástico é um plástico termomoldável ou uma tala metálica. Ele serve justamente para acomodar essa pele, ajudar na cicatrização e ajudar no resultado. Com certeza, eu indico, sim, o uso por pelo menos 7 dias. Perfeito, doutor. Excelente. Doutor, então nós já falamos, né, das diferenças, né, das características aí, tanto da questão da parte da rinoplastia quanto da parte funcional. Nós já trouxemos para eles, para os nossos ouvintes, como que essa cirurgia é realizada, como é que é o procedimento, né, e como que é o pós-cirúrgico. Então, agora, a gente já está caminhando para o fim da live, né, já agradecer aqui a participação de todo mundo que esteve conosco, agradecer também, doutor, pela sua disponibilização e vir, né, trazer aqui uma aula sobre Não, rinoplastia. eu que agradeço a oportunidade, né? É uma oportunidade bacana, muito importante. E estou à disposição aí, se tiver alguma pergunta, né? Se você já recebeu alguma coisa aí, ou É, os ouvintes podem enviar pergunta, eu vou tentar ser objetivo e responder cada uma das perguntas. Perfeito. Então, encaminhando aqui para o fim, a gente quer saber como é que funciona essa questão de resultado e expectativa, porque, claro, nós falamos sobre características, né, específicas, então nós temos aí uma individualidade, nós temos aí uma necessidade de avaliação individual, porque cada caso é um caso, e para trazer isso para um cenário mais real possível, como é que funciona essa questão da expectativa, doutor, em relação a resultados? Realidade. Certo. Essa questão, eu acho que a gente pode deixar essa pergunta até de uma maneira mais abrangente, não só para a cirurgia de nariz,
mas para todas as cirurgias plásticas, tudo que a gente vai realizar, desde um implante mamário, uma lipoaspiração, uma cirurgia de nariz, uma cirurgia de face, o paciente sempre tem uma expectativa do como vai ficar aquela parte onde ele tem uma queixa. E nós, como cirurgiões, temos que saber como que é possível entregar esse resultado para o paciente. O ponto, para mim, hoje, é o ponto mais importante, é eu transmitir para o paciente o que é possível e o paciente entender o que é possível dentro daquela queixa. Se nós não tivermos essa sintonia, nós podemos ter algum desprazer ou uma insatisfação em relação ao paciente. Então, a expectativa tem que ser realista e eu tenho que ser realista explicando o que é possível. Aqui eu vou citar aquela questão da espessura da pele que eu falei há alguns minutos atrás, né? São coisas que eu não consigo tecnicamente, cirurgicamente modificar. Existem até alguns tratamentos para a pele, como o uso do Roacutan, que pode afinar um pouquinho a textura da pele, né? Diminuir um pouco e melhorar o resultado. Mas um paciente que tem uma pele muito espessa, com uma característica de face muito espessa, ele não vai ter nunca um nariz extremamente afilado ou extremamente delicado. Então, é a questão da expectativa e realidade. Eu acho que o ponto mais importante é transmitir isso ao paciente, fazer o paciente entender de uma maneira muito natural, muito tranquila, que eu tento fazer isso nas nossas conversas, na consulta. Eu gosto muito de atender o paciente no pré-operatório 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, para a gente ir explicando com calma. Cada vez que o paciente vem aqui, a gente se conhece mais e vai tendo uma afinidade maior, e essa relação nesses anos aí tem sido bastante produtiva, bastante gratificante. Satisfatório, né, doutor? Como o senhor disse, no final, quando você encontra, né, seu paciente, que ele vem aí e traz esse retorno positivo, mostra cada vez mais da importância dessa empatia. Por isso que hoje nós trabalhamos aqui na Venere com toda essa assessoria, com esse cuidado individualizado, esse cuidado personalizado, porque cada paciente, de acordo com a sua necessidade, e de acordo com as suas características próprias, ele vai ter um resultado diferente. Ninguém é igual a ninguém, mas é claro que de acordo com as expectativas que o médico, né, tiver, né, o senhor, por exemplo, fazendo essa avaliação, vai entender mais o que esse paciente quer. Essa consulta é tão importante quanto, né, a realização da própria cirurgia em si, para que esse resultado seja satisfatório. Lembrando da importância, mais uma vez, que todos esses procedimentos de cirurgias hoje que a Venere assessora juntamente com os nossos médicos parceiros, como, por exemplo, o Dr. Vitor, tudo é feito em hospital, né, seguindo todos os padrões de segurança, para que esse paciente, ele seja, né, cuidado, tenha essa empatia desde o início, essa individualização, o cuidado com a segurança e também essa assessoria que nós damos de pós-cirúrgico aí, que temos aí o acompanhamento com os enfermeiros, esse prazo, né, doutor, do pós-cirúrgico, que o senhor dá esse acompanhamento, né, após aí, ao longo dos anos, né, vem aí trazendo esse cuidado especial, né, de empatia mesmo, para que o paciente se sinta acolhido e especial, que é o que ele é para nós, né, cada um é mais que Exato. especial. Exato. Eu sempre falo que eu gosto de me tornar amigo dos meus pacientes. Então, eu tenho, assim, busco isso, sou muito acessível, pós-operatório, cuidados. Nós estamos falando aí de pacientes que possam vir de outros países para operar. E hoje no começo da tarde, eu atendi uma paciente minha, eu fiz implante mamário nela há 14 anos, e há 4 anos atrás ela fez uma rinoplastia, uma rinoceptoplastia. Essa paciente está há 6 anos morando na Inglaterra. E Minha todo ano que vizinha. ela vem para cá, todo ano que ela vem ao Brasil, ela passa por mim, faz uma avaliação, como é que estão os implantes, como que está a parte respiratória, como que está o nariz. Hoje ela passou por uma revisão, vai fazer alguns exames e vai voltar tranquila para a Inglaterra, onde ela trabalha, onde ela está residindo atualmente. Mesmo o paciente morando lá, nós podemos hoje, com essa facilidade de internet, com
toda essa tecnologia aí facilita demais isso, esse contato com o paciente. Então, nós temos aí uma oportunidade muito simples, muito fácil de atender o pós-operatório, de explicar, às vezes, uma pequena dúvida. O paciente está lá do outro lado do mundo, mas a gente pode, por aqui, deixar o paciente tranquilo e deixar ele seguro do que está acontecendo com tudo aí no pós-operatório. Excelente, é basicamente, né, o que nós vemos aqui trazendo desde quando nós criamos, né, essa experiência Venere. O cuidado, né, temos aqui nosso ouvinte dizendo que meu cirurgião é simplesmente o melhor, então aí já estamos com Kênia, nossa os seus. paciente, agradeço o carinho. Então, doutor, obrigada, né, já de antemão aí pelos nossos participantes. E aí a gente guardou aqui 3 perguntinhas, eu vou ver se eu consigo fazer para não estender muito, que o nosso tempo já esgotou. Realmente foi uma live muito gratificante, porque o tempo passou e a gente nem viu. Foi muito gostoso aqui, né, dividir esses insights com os nossos ouvintes. Tenho certeza de que em outras oportunidades nós vamos trazer mais temas, né, sobre não somente sobre a rinoplastia, mas outras cirurgias que o senhor também estiver aí realizando já e que os nossos ouvintes queiram realizar, lembrando que o senhor realiza todas as cirurgias plásticas, né, doutor? Exato, exato. Todo Perfeito, na abrangência da cirurgia plástica. excelente. Então vamos lá. Pergunta do ouvinte, dos nossos ouvintes hoje da caixinha de pergunta, que eu achei super interessante, acho que nada melhor do que a gente dar aí uma finalização aí como essa. A cirurgia de rinoplastia, ela é dolorosa no pós-operatório ou não? Olha, não é dolorida, não é uma cirurgia dolorida, é uma cirurgia em relação à dor muito tranquila e é uma surpresa para o paciente, porque quando a gente fala no nariz, que você vai reduzir o osso, vai mexer no septo, na cartilagem, fazer modificações importantes estruturais, mas não é. O que a gente vê no dia a dia muito tranquilidade no paciente, no primeiro, no segundo, no sétimo pós-operatório. Eu pergunto, eu sempre questiono isso, sempre quero saber esse feedback, ter essa informação dos meus pacientes, não só da cirurgia de nariz, mas de todas as cirurgias que eu realizo. Eu sempre pergunto sobre dor. Dor é uma coisa que traz um desconforto muito grande para quem acabou de ser operado e está precisando se recuperar, está precisando dormir bem, está precisando ter uma cicatrização bem tranquila, um pós-operatório bem tranquilo. A dor é importante o paciente não tê-la. E a cirurgia de nariz é uma cirurgia muito tranquila. Existe algum incômodo nos primeiros dias, o incômodo pelo inchaço que ocorre no nariz, principalmente a parte interna. Esse incômodo se traduz mais ou menos quando a gente está resfriado, com aquela congestão nasal, alguma secreção. É mais ou menos isso que o paciente tem nos primeiros dias de pós-operatório, que vai melhorando muito rapidamente. Mas dor não é uma cirurgia dolorida, definitivamente. Que bom, então, ó, pessoal, já fique sabendo aí que é uma cirurgia tranquila, é básica, é rápida e o doutor já ajuda aí também, né, com as instruções aí para que seja a mais tranquila possível. Doutor, teve mais uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu acho que para a gente finalizar a nossa live vai ser até uma pergunta assim que vai fazer com que a gente, né, fique bem esclarecido mesmo sobre essa questão da rinoplastia. Pergunta-se muito hoje, doutor, se as cirurgias de rinoplastia, ela é só para redução do nariz ou ela também é para aumento? Então, como nós falamos aí várias vezes, a indicação ela é individualizada para cada paciente. Eu tive já e tenho alguns pacientes onde a gente vai fazer mais adição do que subtração, né? O que significa isso? O nariz, que é grande, realmente a porcentagem de paciente que procura mais a rinoplastia são pacientes com nariz mais alto, com nariz longo, onde nós vamos fazer uma subtração, nós vamos diminuir o tamanho desse nariz. Mas também nós temos pacientes que têm um dorso muito baixo, congênito, da própria biotipo, da própria face do paciente, é onde eu preciso colocar enxertos, eu preciso aumentar esse nariz. Um exemplo é nariz oriental, né? Tem muito paciente oriental que quer um aumento de dorso nasal, que é um nariz mais afilado. Esses pacientes nós podemos fazer essa adição através de enxertos de cartilagem, que é utilizado com uma certa frequência, enxerto da cartilagem costal. Uma cartilagem mais firme, mais rígida, abundante. Nós temos aí um volume grande de cartilagem para poder fazer essa estruturação do nariz da maneira que for individualizada para aquele paciente, necessária para aquele paciente.
Então, é possível, sim, é comum termos esse aumento do nariz, Que quando bom, necessário. doutor. Obrigada, tá, pela resposta, foi bem esclarecedor mesmo. O senhor quer dar alguma dica para quem está considerando uma cirurgia de rinoplastia, algo pessoal que o senhor gostaria de falar para esse paciente? Sim, com certeza a dica para quem está buscando uma cirurgia de nariz é saber se esse cirurgião tem experiência com o nariz. Nariz é uma cirurgia onde a gente chama de curva de aprendizado. A curva de aprendizado ela é longa, porque os resultados vão evoluindo no decorrer dos anos. É muito importante você analisar, buscar um cirurgião que tenha bastante experiência em nariz, que tenha resultados, busque informações desse cirurgião. E também a outra dica aí é evitar, se você está com desejo de operar o nariz, busque uma avaliação de um cirurgião plástico. Evite fazer preenchimentos, evite fazer procedimentos de preenchimentos antes de passar por uma avaliação cirúrgica nesse nariz, pois um preenchimento pode atrapalhar a sua cirurgia futura. Perfeito, doutor. Obrigada. Nossa, foi assim um privilégio ter o senhor conosco aqui nessa noite, tá? Já agradecendo a participação também dos nossos seguidores, ouvintes, deixar aqui mais uma vez aberto que caso vocês tenham interesse, né, em realizar aí essa consulta inicial e passar por todo esse processo de avaliação com o doutor Vitor, é somente você enviar uma mensagem para nós aqui na Venere, que nós iremos encaminhar para que vocês possam ter toda essa assessoria e também, né, que possa contar aí com essa consulta de uma experiência tão longa. Doutor Vitor, muito obrigada. Seja muito bem-vindo, né, às nossas lives. Eu espero vê-lo aqui mais vezes, tá? Eu que agradeço, Tarci, pelo convite, agradeço a Venere, agradeço a participação dos pacientes, das pessoas que nos assistiram, as perguntas enviadas, estou à disposição, pode ser enviada qualquer pergunta aí através da Venere, que eu terei o maior prazer em responder, estou à E disposição. a Muito gente obrigado. volta em outro momento para poder falar sobre mais cirurgias plásticas. Doutor, Você, então, uma excelente noite, uma excelente semana, porque nós estamos aí iniciando a semana, né? Porque a gente fica tão confuso com esse negócio de Europa, Brasil, que eu já não sei mais se a gente está no início da semana ou no fim. Mas excelente semana e até uma próxima. até uma Uma boa próxima. noite. Obrigado, boa Obrigada, noite. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.